Aos fãs incondicionais como eu do videogame Atari, que foi uma febre nos anos 80, tem um fato misterioso que muitos ainda não sabem, que aconteceu no dia 28 de abril de 2014. Sou César do canal Aliena Mundi e trago para vocês um fato muito triste, porém misterioso: o grande funeral dos cartuchos da Atari, que aconteceu em Alamogordo, no Novo México. Então, para conhecer essa história, vamos direto aos fatos. Em 1983, com o setor de videogames e os armazéns da Atari estavam cheios de milhares, até milhões de cartuchos de jogos do Atari 2600 não vendidos. Eles tinham otimizado, superproduzido, principalmente jogos do ET, um empate no cinema que a empresa estava buscando. Suas esperanças para a salvação, mas acabou por um enorme fracasso. Uma das razões para o colapso da indústria, em primeiro lugar. Uma equipe de cineastas e escavadeiras desceram sobre o aterro de Alamogordo, no Novo México, no deserto, para investigar esse mistério do videogame Atari e dos cartuchos do ET, o extraterrestre. Com a história, a falência do Atari 2600 não foi indesejado pelos consumidores, e a Atari, diante de uma catástrofe financeira devido ao fracasso que foi muito caro, decidiu livrar-se de milhares e milhares desses cartuchos não vendidos, despejando-os no aterro do Novo México e deixá-los enterrados lá para sempre. Lançado no Natal de 1982 para o console Atari 2600, o jogo do ET, o extraterrestre, foi um dos primeiros a ser baseado em um filme, e a empresa apostava no sucesso da produção dirigida por Steven Spielberg para impulsionar as vendas, mas o jogo foi um retumbante fracasso. Mas por que o jogo do ET foi considerado tão ruim assim? Nele, o objetivo é fazer com que o ET encontre peças de um telefone para poder ligar para sua casa e ser buscado por uma nave espacial. Como ocorre no filme, o personagem tem que evitar cair em armadilhas e ser capturado por um cientista e um agente do FBI, que estão perseguindo ele. Num vídeo do YouTube, um usuário chamado Aqualung diz que o jogo foi um fracasso, por ser muito complicado e por conter armadilhas demais. Parece ser um jogo decente no papel, mas impossível acompanhar sem as instruções, diz Aqualung em seu comentário. A única razão de as pessoas odiarem tanto o jogo é que ele não tem a mínima ideia do que fazer durante o jogo. Devido às pressas do contrato entre Steven Spielberg e a Atari, ET, o extraterrestre, teve apenas 6 meses para ser desenvolvido. Isto porque a Atari queria que o mesmo estivesse pronto para o Natal de 1982, aproveitando o sucesso estrondoso do filme de Spielberg, originalmente concebido como um jogo ao estilo de Pac-Man e desenvolvido pelo talentoso programador Howard Scott Warshaw, responsável por obras-primas da Atari. O tempo de produção não foi suficiente, resultando num jogo completamente disfuncional, confuso e pobre. A Full Entertainment se interessou pela lenda, e em dezembro de 2013, com a ajuda do empreiteiro Joe Lewandowski, adquiriu os direitos exclusivos de escavação do aterro de Alamogordo. As descobertas começaram muito promissoras, como um antigo potilado console do Atari 2600 enterrado no aterro sanitário. Então encontraram uma caixa do cartucho do ET, o extraterrestre, um manual de instrução e a confirmação de que há muita coisa lá embaixo para ser desenterrada. Quanto mais ainda, eles não sabem, mas no momento eles podem afirmar com segurança que esses cartuchos estão realmente lá enterrados. E parece que muitos outros jogos também, como Centipede, Space Invaders, Asteroids e possivelmente muito mais. Existem muitas caixas ainda para serem desenterradas. A Atari, na época, encheu um comboio de caminhões e tratores com esse excedente do produto, juntamente com protótipos e pistas limitadas de hardware experimentais do Atari 2600, incluindo o ridículo Mind Link System,
um método de controle para 2600. Este comboio de constrangimento foi conduzido a Alamogordo, no Novo México, e colocado em um aterro sanitário enorme, e lá foi sepultado tudo em cimento. Como podemos imaginar, esse evento ocupa um lugar mítico na história dos videogames, um marco que marcou o fim de uma primeira onda de sistemas de videogames na América do Norte. Os cavalos de guerra que geraram monstros trufadores de polígono que até hoje, como o PlayStation ou o Dreamcast. A localização exata do aterro era desconhecida para todos e pode ser uma espécie de mistério para os entusiastas de videogame. Em um toque estranho, no site da Alamogordo, no Novo México, decidiu leiloar mais de 1.300 cartuchos dos jogos de videogame da Atari, que não foram vendidos e eram indesejados e ninguém queria. Eles estavam enterrados em um aterro sanitário. O Conselho Municipal voltou para oferecer cerca de 800 dos jogos encontrados no início do ano de 2014 para a venda no eBay e no próprio site do Conselho. O mistério por trás de quem jogou os jogos do aterro sanitário é porque inspirou escavações um documentário da Xbox Entertainment Studios da Microsoft. Em 29 de setembro de 1983, uma camada de concreto passou a ser aplicada por cima do material compactado, uma ocorrência rara no descarte de resíduos. Um funcionário anônimo declarou que a razão daquilo é que havia muito entulho, alegando que não gostariam que nenhuma criança se machucasse mexendo por ali. No final das contas, a cidade começou a protestar contra o despejo feito pela Atari, com uma comissão declarando que a região não queria se tornar um depósito de lixo industrial para El Paso. O gerente do aterro ordenou o fim dos trabalhos pouco depois. Devido à impopularidade no caso, Alamogordo aprovou mais tarde uma lei emergencial e criou uma força-tarefa de emergência para limitar a flexibilidade futura responsável pela coleta do lixo, em firmar contratos com o aterro com fins meramente financeiros. Então o projeto da cidade, Henry Pacelli, comentou que a cidade não gostaria de ver algo assim acontecer novamente. Joe Leodowski, que era o supervisor do site, disse que a decisão do conselho do leilão de mais da metade dos jogos era como ver uma fênix nascer no deserto. Ele disse que a cidade planejou manter alguns dos 500 cartuchos restantes ou mais jogos como lembrança, e o resto será doado para museus ao redor do mundo. E vocês, meus amigos, que vivenciaram os maravilhosos anos 80 e tiveram o privilégio de ter um Atari, ficava horas e horas na frente da TV jogando seus maravilhosos jogos como Enduro e River Raid, entre outros. Era muito bom, reunia os amigos, familiares, se divertia muito nas TVs valvuladas, que esquentava muito, e os pais viviam gritando que vai queimar a TV, desliga um pouco. Foi uma época muito boa. Se você é dessa época, deixe nos comentários o que você mais gostava de fazer. Anos 80 foi uma época maravilhosa. E meus amigos, se gostaram do vídeo, já deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.